Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. O canal CRV Lagoa já está no ar. No programa de hoje você vai conhecer o trabalho de duas fazendas lá do estado do Mato Grosso que são parceiras do Paint, o programa de melhoramento genético para bovinos de corte. Vamos falar também do maior e mais completo teste de desempenho do país. Eu estou falando do Centro de Performance da CRV Lagoa, que esse ano chega à sua 7ª edição, trazendo no currículo mais de 5.000 animais avaliados em todo o país. E nós vamos falar também do primeiro encontro de profissionais que debateram questões técnicas aqui na IATF. O encontro ocorreu no início da semana aqui em Sertãozinho. Ao meu lado eu tenho hoje aqui no programa o Marcelo Almeida, gerente do Departamento de Corte. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Muito bom dia, Henrique. Tudo certo? Não estou acostumado a gravar tanto aqui com você, tua presença, mas hoje o programa é muito especial, né? Que isso, é um prazer muito grande estar com você e conversar também com todos os nossos amigos que acompanham através do canal Lagoa o que acontece aqui na pecuária e também o que acontece no programa Paint. Marcelo, você esteve presente nesse último final de semana no 4º dia de campo da Fazenda Santo Hernani, que é uma das parceiras do Paint, há mais de 10 anos é parceira do Paint. Queria que você falasse um pouco do trabalho dessa fazenda e como foi também esse importante evento. A Fazenda Santo Hernani já tem um trabalho destacado dentro do cenário Paint. Ela que já há mais de 10 anos faz e desenvolve o processo de melhoramento genético do seu rebanho, aplicando inseminação artificial, aplicando a metodologia de avaliação do Paint e usando essas informações para que possa escolher as suas melhores vacas, manter as melhores vacas no rebanho e trabalhar o processo de acasalamento de maneira muito individual. Ou seja, lá na Santo Hernani, cada uma das matrizes é acasalada individualmente, levando em consideração as DEPs dessas matrizes, ou seja, toda a avaliação pregressa dessa fêmea e também características relacionadas à qualidade de aprumo, composição de carcaça e também características raciais. Então, desta forma, a gente alcança resultados bastante expressivos e o rebanho da Santo Hernani tem alcançado esses patamares, né? Visto que há algum tempo essa mesma fazenda já foi premiada como sendo a fazenda que obteve o maior ganho genético entre todas as fazendas participantes do Paint. Marcelo, e nesse evento foi muito importante porque todos os pecuaristas lá presentes puderam presenciar, né, de perto o trabalho da fazenda, o trabalho do Paint e tirar suas dúvidas, seus questionamentos, né, ver o trabalho e aprender um pouco mais também, né? Disse que as imagens valem mais do que 1000 palavras, né? E a oportunidade de ir a uma fazenda e essa fazenda estar preparada para mostrar o seu trabalho, mostrar os seus resultados, é sempre muito importante que em um curto espaço de tempo a gente consegue passar o que aconteceu ao longo de 10 anos na fazenda. E essa é uma oportunidade imperdível para os nossos amigos e parceiros que podem estar num evento como esse e poder visualizar o trabalho do melhoramento genético, ou seja, a expressão da genética de maneira muito concreta, ou seja, os resultados que a gente consegue enxergar a olhos nus, né? O quanto que o rebanho melhorou e o quanto que nós temos ainda para caminhar usando todas as ferramentas e as potencialidades que existem nos animais provados. Marcelo disse agora há pouco que uma imagem vale mais que 1000 palavras, então antes dele comentar um pouco mais do trabalho da Fazenda Santo Hernani, do trabalho do Paint também, vamos ver a reportagem para saber como foi o 4º dia de campo na Fazenda Santo Hernani. O raiar do sol no horizonte anuncia a chegada do grande dia. Mais de 250 pecuaristas de todo o Brasil vieram até a cidade de Barra do Bugres, no Mato Grosso, para participar do 4º dia de campo da Santo Hernani Agropecuária. Há mais de 10 anos no Paint, o programa de melhoramento genético para bovinos de corte, essa parceria trouxe inúmeros benefícios para o rebanho da fazenda. Isso nos trouxe um imenso progresso genético, um controle de todas as informações desse gado. Um dos reflexos disso foi que no ano retrasado a gente ganhou o melhor progresso genético de todas as fazendas dentro do programa. Os resultados da parceria foram apresentados durante o dia de campo da fazenda
que contou com a apresentação de mais de 500 animais das raças Nelore e Tabapuã, em um total de 20 lotes. Durante a apresentação, o gerente do Departamento de Corte, Marcelo Almeida, explicou as diretrizes de seleção do paint e todas as estratégias para aumentar os níveis produtivos no rebanho. Um verdadeiro workshop a céu aberto foi montado para que todos os participantes pudessem ver em diferentes gerações os ganhos obtidos no rebanho da Agropecuária Santa Hernani. Os animais ganharam muito em qualidade de carcaça, ganharam muito em velocidade de crescimento e o resultado dessa evolução é percebida através das avaliações do rebanho, que já foi premiado dentro do universo Paint como sendo o rebanho de maior progresso genético obtido naquela safra. Durante a apresentação de cada lote, os participantes puderam tirar suas dúvidas, levantar questionamentos e acompanhar a metodologia de trabalho utilizada na fazenda. Foi muito bom o evento e deu para ter uma base muito boa de um gado de uma outra região nesse estado do Mato Grosso e ver também que trabalhar dentro desse sistema de apartar geneticamente o gado de acordo com técnicas precisas ajuda muito na seleção do rebanho. Há 5 anos, seu Luiz adquiriu os primeiros touros na fazenda Santa Hernani. O pecuarista relata que nos primeiros bezerros já era possível ver a diferença no gado. Antigamente a gente usava uma boiada assim, muito mais fraca, e aí como nós conhecemos o São Antônio Fernando, o gado melhorou. Principalmente a torada dele é muito boa, estamos contentes e estamos voltando aqui agora nesse dia de campo para ver mais alguns touros para a gente levar para a fazenda. É um trabalho muito sério, um trabalho que vale a pena ver o que eles fazem aqui. Além de comercializar reprodutores da raça Nelore e portadores do CEIP, certificado de identificação e produção, emitidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a fazenda também realiza avaliação genética na raça Tabapuã. Em 2014, a Santa Hernani será a primeira fazenda no país a receber o CEIP na raça Tabapuã. No próximo ano a gente vai estar ceipando os animais Tabapuã. Creio que será a primeira fazenda no Brasil a ceipar os animais Tabapuã, PO. E a gente utiliza toda essa genética dentro da própria fazenda. Nós temos uma vacada comercial, a gente utiliza esses touros provados, esses touros ceipados produzidos dentro da fazenda para repasse na vacada comercial. E a gente também realiza a venda desses touros ceipados e provados. A venda são quase todas feitas na fazenda, né? Tem feito algumas coisas em leilão, mas 80% é vendido na fazenda. E a gente tem ficado muito contente, né? Os clientes têm comprado, retornado, né? A gente dá toda a garantia de fertilidade do touro. Eventos a campo como esses são importantes para informar os produtores sobre as novas ferramentas de seleção e mostrar para o público os resultados dos programas de melhoramento genético. Eventos dessa natureza são importantes para que toda a pecuária conheça mais e utilize adequadamente a ferramenta da genética. Marcelo, na reportagem a gente pode perceber então que no próximo ano a Santa Hernani vai ser a primeira fazenda no país a receber o CEIP na raça Tabapuã, é isso mesmo? Exatamente. Nós temos um projeto técnico para emissão de CEIP na raça Tabapuã. Já temos um banco de dados formado a partir de alguns anos já de avaliação na raça Tabapuã. E a partir de 2014 nós vamos ativar efetivamente a certificação desses machos. Dessa forma, então, dando um impulso importante dentro da raça Tabapuã, uma vez que o mercado não busca somente a raça, mas busca também os melhores animais da raça, e o CEIP ele traz essa identificação ao mercado, ou seja, além da qualificação fenotípica do animal, nós podemos agora também atestar a qualidade genética desses animais e quantificar esses diferenciais produtivos que esses animais apresentam. Marcelo, e além dos ganhos genéticos no rebanho, a gente pode perceber que as fazendas que são parceiras do Paint,
elas se tornam referência na venda de genética na região, né? Que é um dos objetivos também dessas propriedades. O principal objetivo de uma fazenda que se torna parceira do Pint é aumentar a sua eficiência, aumentar os ganhos no que tange à produção de carne. Quando nós usamos genética especializada para a produção de carne, nós vamos aumentar os níveis produtivos dessa fazenda. Em decorrência disso, é possível identificar também nesta população animais distintos do ponto de vista genético e que esses animais sim podem ser utilizados para disseminar essa genética, disseminar esse potencial produtivo a outros rebanhos. Então, na verdade, não é um objetivo inicial, mas é uma consequência de um bom trabalho, ou seja, uma fazenda que especializada na produção de carne possa dividir também esse potencial genético com os demais rebanhos no seu entorno. Marcelo, antes de eu chamar a matéria da Fazenda São Marcelo, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo quais são os pré-requisitos que a fazenda tem que preencher para poder participar do Pint. Por exemplo, é necessário que o criador realize um controle do gado dele, por exemplo, para passar essas informações para a equipe do Pint? Henrique, o grande pré-requisito para uma fazenda se tornar uma fazenda de melhoramento genético não está na fazenda, está no proprietário, está no perfil técnico de quem conduz esse trabalho de seleção. Uma vez encontrando esse perfil técnico, havendo esta disposição em melhorar, em levar o seu rebanho para um outro nível de produção, as condições de trabalho são facilmente adaptáveis, porque inclusive nós partimos sempre do zero, ou seja, toda fazenda que inicia um trabalho no Pint, ela parte da estaca zero, porque a gente não consegue aproveitar informações históricas e nós temos que confiar naquilo que nós estamos controlando, naquilo que nós estamos coletando. Então, o grande trabalho realmente é identificar os proprietários, os técnicos que queiram realmente causar uma mudança, né, grande no seu rebanho, no rebanho que eles controlam. Eu disse que o Marcelo iria comentar os resultados também da Fazenda São Marcelo. Antes da gente entrar nesse assunto, vamos ver então a primeira reportagem do 4º dia de campo na Fazenda São Marcelo, que ocorreu no mês passado, no dia 12 de abril. Vamos ver a reportagem. Há mais de 10 anos na pecuária, seu Apolinário sabe a importância da genética para aumentar a eficiência do rebanho. Por isso, o pecuarista investe em touros jovens e provados da São Marcelo. Há mais de 10 anos investindo em melhoramento genético, a fazenda possui atualmente cerca de 10.500 animais avaliados no Pint, o programa de melhoramento genético para bovinos de corte da CRV Lagoa. Olhar um touro e pelo aspecto dele só é uma coisa muito relativa, né? Então aqui não, aqui de fato tem informação importante e que faz toda a diferença, né? Seu Apolinário foi um dos mais de 150 pecuaristas que participaram do 4º dia de campo da São Marcelo. Em 3 anos ele já adquiriu mais de 10 touros da fazenda. Para o pecuarista, os resultados desse investimento podem ser vistos nas progênies dos reprodutores. Tu vê é um bezerro diferente, tem carcaça, é outro porte, é outro animal, né? Então eu nesse encontro comprei mais 2 touros e sei que fiz um investimento certo. Além do rebanho, os números da fazenda também refletem a filosofia de trabalho da propriedade. No ano passado, o índice médio de prenhez na IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, foi de 57%. Já o peso médio de desmama da fazenda é de 194 quilos, incluindo machos e fêmeas. Os resultados da Fazenda São Marcelo são a concretização de uma filosofia de trabalho. Eles demonstram, ao longo dos anos, resultados obtidos na precocidade sexual de suas novilhas, hoje já ultrapassando a marca de 50% de precocidade sexual. Também na idade e na qualidade das carcaças enviadas ao abate, ou seja, finalizando todo um ciclo de produção com menos de 24 meses.
de idade de abate. Para aumentar a produção e diminuir os custos, a fazenda investe na seleção de animais precoces. Inseminadas aos 14 meses de idade, pesando 225 quilos, as novilhas super precoces obtiveram em 2011 o índice médio de prenhez de 16%. No ano passado, essa taxa dobrou, atingindo os 32%. Nos próximos anos, o objetivo é chegar aos 50% de prenhez nas novilhas inseminadas. A gente, em 2013, o objetivo é bater esses animais com uma média de idade de entre 24 e 26 meses para macho e em torno de 20 a 22 meses para fêmeas, sabendo que podemos melhorar. Atualmente, a fazenda possui em média 1,5 animal por hectare. Até 2020, o objetivo é duplicar a média. Para isso, a fazenda aposta na genética e na implementação do sistema de pastejo rotacionado. Ganhar produtividade é demonstrar para o público, consumidor e o público mundial que é possível, somente é possível através da precocidade, da genética, você anualmente fazer um aumento de quilos de carne por metro quadrado. Seja no rebanho ou nos números, certo mesmo é que o trabalho da fazenda é um exemplo a ser seguido. O meu bezerro, eu vendo ele sem sair de casa, sem o comprador ir lá olhar. Então é o bezerro do Valdir, dos touros da São Marcelo, está vendido. Marcelo, hoje no estado do Mato Grosso nós temos muitas propriedades com grande parte aí da área total comprometida com a reserva florestal, né? Então o pessoal hoje investe muito em produtividade, fala-se muito em pecuária de eficiência. A gente acabou de ver aí um trabalho muito sério da Fazenda São Marcelo, que trabalha muito forte nessa parte de produzir animais com precocidade sexual, como a gente viu aí na reportagem, as novilhas super precoces, né? É uma necessidade, Henrique, não é mais um discurso, né? Nós temos uma limitação da expansão da área nesse país. Nós temos uma competição cada vez maior pela área disponível nas demais atividades agropecuárias e então faz-se necessário aumentar os níveis produtivos e, consequentemente, aumentar a intensificação do uso dessas áreas. E dessa forma, então, a genética que responde a esse princípio de seleção, animais que entram mais cedo em reprodução, animais que seguem mais cedo para o abate, animais que conseguem transformar a matéria seca do pasto em proteína nobre com a maior eficiência possível, são os animais que nós precisamos criar, são os animais que nós precisamos priorizar na nossa reprodução, a fim de que todo o nosso rebanho venha a mudar no sentido de se tornar cada vez mais produtivo. E tudo isso foi feito aonde? No norte do Mato Grosso, numa região onde nós temos um desafio ambiental bastante forte, áreas muito quentes, muito úmidas, onde o Nelore é, sem dúvida nenhuma, a melhor solução para esses grandes desafios ambientais. A gente vê na reportagem que a Fazenda São Marcelo tem um rebanho bastante grande, né? São mais de 10 mil animais avaliados no Paint. Queria que você falasse como que é o sistema de manejo dessas propriedades, Marcelo. Quando a gente observa um rebanho grande, muitas vezes as pessoas ficam temerosas, imaginando que isso deve ser uma operação de guerra. Na verdade, toda fazenda grande e estruturada, ela se divide em várias pequenas fazendas. E cada uma dessas pequenas fazendas são os seus retiros, e nesses retiros, que funcionam de maneira independente, né, eles tocam a rotina normal de um trabalho de alguma coisa como 1.000 a 1.500 fêmeas em reprodução. Ou seja, não dá para se abraçar o mundo com as pernas, nós temos que comer realmente o bolo aos pedaços, né? E esse é o princípio de grandes rebanhos, de grandes empreendimentos que tem no seu planejamento, né, a divisão e a otimização das atividades ali encontradas. Nós mostramos aqui até agora o trabalho do Paint, um dos programas de melhoramento genético da CRV Lagoa, mas nós também temos outros programas, outros projetos, como é o Centro de Performance, que esse ano, como eu disse no começo do programa, está chegando à sua 7ª edição. E uma coisa interessante do Paint, que é um programa totalmente democrático, aberto para todos os criadores aí de todo o país
participar e não há um número restrito, né, de animais para serem enviados. O criador pode enviar 10, 20 animais ou até um animal, né, Marcelo? O CP tem essa característica, né? Nós estamos prestando um serviço à pecuária de avaliação dos animais jovens. Então, logo após a desmama, esses animais são trazidos para o CP, para o Centro de Performance, e eles permanecem em avaliação aqui conosco até 5 meses de avaliação, portanto eles vão ficar aqui até novembro praticamente, e então nós vamos retornar com esses animais, com a avaliação genética desses animais, para qualidade de carcaça, para características de ultrassonografia, para crescimento e para precocidade sexual. Ou seja, através de um índice de seleção montado que contempla essas diferentes características, nós podemos ordenar esses animais e os melhores animais então são indicados, são selecionados para a função reprodutiva, inclusive alguns deles destinados à coleta de sêmen aqui na SRV Lagoa, e nós podemos dizer com certeza que deste trabalho já surgiram grandes reprodutores da nossa bateria, vide S2 New Design, Vietnã, Fogal, grandes reprodutores que são aí grandes vendedores de sêmen, inclusive, da nossa bateria de reprodutores. Então, é um trabalho muito interessante do ponto de vista técnico, e hoje nós temos uma preocupação, inclusive, com a sustentabilidade nesse processo de seleção, e para tal nós já implementamos há 2 anos o uso do equipamento chamado GrowSafe, através do qual nós medimos individualmente e com uma precisão impressionante o quanto cada animal ingere para que ele ganhe 1 quilo de carne, ou seja, 1 quilo de peso vivo. E dessa forma, então, a gente escolhe não só os animais que ganham mais peso, mas simultaneamente os que ganham mais peso, têm melhor qualidade de carcaça e que consomem a menor quantidade de alimentos. Esta é a grande contribuição que o GrowSafe veio trazer ao processo de seleção do CP, e desta forma, então, nós nos tornamos muito mais eficientes e precisos na escolha dos recursos genéticos que vêm a completar o nosso portfólio de produtos, ou seja, não basta apenas produzir mais, agora ele tem que também custar menos. Para você aí de casa ter uma noção da importância do CP para a CRV Lagoa, hoje a central tem aproximadamente mais de 50 reprodutores na sua bateria, que são oriundos do Centro de Performance da CRV Lagoa. Marcelo, para quem está nos assistindo poder entender um pouco mais de como funciona todo esse trabalho do Centro de Performance, eu queria que a gente fizesse aqui agora uma espécie de passo a passo do CP. Então eu queria que você falasse como que é todo esse processo de avaliação, desde a recepção dos animais, do período de adaptação, até as avaliações e depois até ser traçado então o índice CP, que é a ferramenta que vai ranquear aí todos os animais avaliados. Henrique, é bem simples o processo de trabalho. Os animais são recepcionados, eles são todos tratados sanitariamente, vacinados para entrar num processo de avaliação. Eles passam por um período de adaptação à dieta. Nesse processo de adaptação à dieta, nós estamos minimizando os efeitos ambientais na origem desses animais, ou seja, estamos colocando todos esses animais no mesmo sistema de manejo, e depois que eles já estabilizam a sua flora ruminal e também o ganho de peso nesta nova dieta, nós iniciamos o processo de avaliação. E para marcar esse processo de avaliação, nós então fazemos a pesagem inicial dos animais. Então é o ponto zero, a largada do processo de avaliação, e desse momento em diante, então, toda a performance dos animais é acompanhada para que nós possamos encontrar quais são os animais mais eficientes. Nós fazemos uma pesagem intermediária nesses animais, e nessa pesagem intermediária nós também tomamos uma medida de perímetro escrotal desses animais, para que possamos mensurar não só o tamanho bruto, mas qual a velocidade de desenvolvimento das gônadas dentro desse sistema, para que a gente possa identificar quais são os animais que mais cedo começam o desenvolvimento gonadal. E ao final do período, então, nós temos a pesagem final, e aí sim fazemos a avaliação de carcaça, repetimos a mensuração do perímetro escrotal, e na avaliação de carcaça nós temos também as medidas de ultrassonografia.
junto com a avaliação de conformação, precocidade e musculatura. Tudo isso, todas essas características são contempladas num índice de seleção que é definido pelo comitê técnico de cada raça e a partir daí então os animais são ranqueados e os melhores animais eleitos para comercialização via leilão do CP e alguns deles, obviamente os mais destacados, são escolhidos como animais para integrar a nossa bateria de reprodutores e alguns deles seguem para o teste de progênio no Paint. E para quem está nos assistindo, Marcelo, e tem interesse em saber mais informações sobre o CP ou então realizar a inscrição, como que ele deve proceder? Basta acessar o site da CRV Lagoa, www.crvlagoa.com.br. Nós temos lá todas as informações referentes à inscrição, como proceder, enfim, um formulário disponível para sua inscrição. Ou caso reste alguma dúvida sobre como fazê-lo, basta entrar em contato com a nossa equipe técnica aqui na central, através do telefone 16 2105 2299 ou com qualquer um dos nossos representantes, e são mais de 100 representantes comerciais distribuídos por todo o território nacional, e eles certamente poderão lhe atender nas suas dúvidas, nos seus questionamentos. Como o Marcelo disse, então, no site crvlagoa.com.br você tem acesso a todas as informações sobre o Centro de Performance da CRV Lagoa e consegue, inclusive, visualizar a ficha de inscrição. Também no site CRV Lagoa temos a lista com todos os consultores de cada região e aí você pode ver qual o consultor mais próximo da sua região e contactar esse profissional. Antes da gente falar do encontro de profissionais que debateram questões técnicas da IATF, vamos ver então o VT promocional do Centro de Performance da CRV Lagoa. CP-CRV Lagoa edição 2013. O maior e mais completo teste de performance do Brasil. Melhoramento que se faz com números. Mais de 5.000 animais avaliados, 730 criadores e 19 raças diferentes. O Centro de Performance garante a avaliação mais completa dos seus animais em 12 características de importância econômica. As inscrições vão até o dia 7 de junho. E a CRV Lagoa ainda oferece o Grow Safe, que mensura a eficiência alimentar dos animais. Antecipe resultados e agregue valor ao seu rebanho. CP-CRV Lagoa, o maior e mais completo teste de performance do Brasil. De volta agora, como prometido, o Marcelo vai conversar com a gente sobre o primeiro encontro de profissionais aí que debateram questões técnicas sobre a IATF. O evento ocorreu essa semana em Sertãozinho, na segunda e terça-feira. Marcelo esteve presente, inclusive foi um dos palestrantes e pode falar para a gente como é que foi um pouquinho dos assuntos discutidos, né, Marcelo? Henrique, essa reunião foi muito rica no sentido de trocar experiências com os profissionais que estão profundamente envolvidos com a técnica da IATF e estão profundamente envolvidos com a disseminação dessa técnica no Brasil e contribuindo de sobremaneira para o crescimento da inseminação artificial. Todas as atualizações em termos de novos trabalhos científicos foram trazidas para esse grupo e simultaneamente a estes profissionais nós expusemos as nossas estratégias do ponto de vista de genética, de melhoramento, o que nós estamos fazendo e como nós devemos combinar, então, a técnica da IATF, que nos ajuda muito a fazer a prenhez, com a técnica do melhoramento, que nos ajuda a fazer o rebanho, ou seja, combinar essas duas informações, as duas ciências, né, de tal forma que nós tenhamos o melhoramento andando de mãos dadas com as técnicas de reprodução e, ao final desta equação, nós teremos um pecuarista ganhando mais dinheiro. Então, esse foi o grande propósito desse encontro, reunir esses profissionais, trocar experiências e, simultaneamente, traçar os nossos planos em conjunto com esses profissionais para o próximo exercício, que a próxima estação de monta já se aproxima. Marcelo, para alguns a IATF já está consolidada, para outros ainda está se consolidando. A gente conversou com alguns participantes que estavam presentes e eles disseram que um dos pontos ainda, uma das dificuldades é a qualidade da mão de obra, né? Como que você enxerga esse ponto?
A qualidade da mão de obra é alguma coisa que nós temos que estar bem preparados para este assunto. Isso é um capítulo dentro da pecuária e mão de obra torna-se cada vez mais escassa e nós precisamos cada vez de mais qualificação na nossa mão de obra. Portanto, nós temos que assumir a necessidade de treinar mais colaboradores, de qualificar os colaboradores para que eles possam cada vez mais responder em termos de produtividade e qualidade do seu serviço com relação às nossas expectativas e às nossas necessidades. Então, no passado não precisava saber inseminar, hoje precisa saber inseminar, precisa saber fazer IATF, precisa fazer administração de medicamentos, enfim, cada vez mais o sistema exige mais um profissional mais completo e cada um que se prepara, que se adequa a essa situação, tem, obviamente, melhores condições de trabalho. Marcelo, e quem ganha com esse projeto da CRV Lagoa de fazer um levantamento dos dados nos índices de prenhez dos touros é, sem dúvida, o produtor final, né? Sem dúvida, tudo que nós fazemos, né, a grande orientação da CRV Lagoa é para as necessidades do cliente. Nós temos que estar sempre muito atentos às necessidades dos clientes e dessa forma, então, poder prover informações importantes ao mercado. Isso, sem dúvida nenhuma, é a nossa grande tarefa com relação ao mercado. Marcelo, já há uma previsão, uma expectativa de quando essas informações estarão disponíveis para todos os parceiros, os clientes da CRV Lagoa? Nós estamos trabalhando essas informações e acreditamos que em breve já poderemos disponibilizá-las ao mercado. É muito importante que haja um cuidado técnico muito grande no tratamento dessas informações para que, quando o nosso cliente faça uso dessas informações, ele tenha a segurança e a certeza que elas serão repetíveis dentro do seu ambiente, do seu rebanho. Então, por isso, não adianta ter pressa, o importante é ter confiabilidade. E além das palestras, né, de todos os assuntos que foram debatidos no encontro, os participantes também vieram até a central da CRV Lagoa, onde eles puderam presenciar um desfile dos touros. Nós temos aí as imagens mostrando agora, o Ricardo Abreu, enfim, o pessoal realizou a apresentação dos touros, que foi também muito bacana, né, Marcelo? Sem dúvida nenhuma, poder estar aqui na central e visitar os touros, conhecer animais que às vezes as pessoas conhecem apenas pela palheta, né? E ter a oportunidade de conhecer os animais, e alguns deles já conhecem a produção e não conhecem o progenitor, né? Então essa é uma grande oportunidade e as pessoas sempre gostam muito de fazê-lo, né? De poder conhecer os animais pessoalmente. Marcelo, o nosso tempo infelizmente está chegando ao fim, o assunto está bom, tenho certeza que ainda renderia horas e horas aqui no programa, mas nós temos que finalizar o programa. Eu queria agradecer a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, Henrique, e também com todos os nossos amigos que acompanham a TV Canal Lagoa. Se você quiser saber mais informações sobre as reportagens que nós exibimos hoje aqui no programa, acesse o nosso site crvlagoa.com.br ou então nossas redes sociais. No Facebook, procure por CRV Espaço Lagoa e no Twitter, @CRV Lagoa. Hoje nós vamos encerrar o programa de um jeito um pouco diferente, Marcelo. Nós selecionamos algumas imagens da Fazenda Santo Hernani para você poder acompanhar aí um pouco mais da paisagem lá da fazenda. A gente se vê no próximo programa. Até lá!